Saudações ponta de lança, aqui quem fala é o PDL Rubens Guilherme Santos. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Mama África FC Continente, o podcast que te apresenta a África. Por aqui você confere informações sobre história, geografia, política, cultura e também sobre o futebol em África. Cada episódio do Mama África FC Continente fala especialmente sobre um país africano, para que dessa forma nós possamos conhecer as nações que compõem o continente. E nesse episódio vamos te apresentar ao Mali. O nome do país foi adotado em razão do antigo Império do Mali. O termo Mali originalmente significa hipopótamo, no idioma mandinka, mas também era utilizado como um elogio, com a conotação da força do antigo Império do Mali. A República do Mali carrega em seu nome o legado de um dos maiores e mais importantes antigos impérios africanos. A tradição no futebol africano é talvez um dos grandes pontos de partida para muita gente ao redor do globo conhecer esse país localizado na África Ocidental. Pinturas e esculturas rupestres indicam que o norte do Mali é habitado desde os tempos pré-históricos, quando o Saara era um pasto fértil. A agricultura ocorreu por volta de 5000 a.C. e o ferro foi usado por volta de 500 a.C. Grandes assentamentos começaram a se desenvolver em 300 d.C., incluindo a região de Djenné. O atual território do Mali foi sede de 3 grandes impérios da África Ocidental: o Império do Ghana, o Império do Mali e o Império Songhai. O Império do Mali foi um estado grande e rico que existiu na África Ocidental do século XIII ao século XVI. Expandiu-se a partir de um pequeno reino chamado Kangaba, às margens do rio Níger, para uma vasta área que incluía algumas das mais importantes regiões comerciais daquela época. O comércio e a mineração de ouro foram responsáveis pela riqueza do Império do Mali. O reino era do povo malinquê. Seu fundador chamava Sundiata Keita. Ele assumiu o poder em Kangaba por volta de 1230 e começou a conquistar as terras ao redor, que eram ricas em minerais valiosos como ouro e sal. Dessa forma, o império foi crescendo rapidamente. O mais famoso imperador do Mali foi Mussa, que ascendeu ao trono por volta de 1307. Mussa era muçulmano, embora muitas pessoas de seu povo cultuassem seus deuses tradicionais. Sua grande peregrinação, em 1324 à cidade sagrada de Meca, tornou o Mali conhecido em regiões distantes. Supõe-se que Mussa levou consigo 60.000 seguidores e escravos ricamente vestidos. Também se diz que cada um dos 80 camelos de sua caravana carregava 135 quilos de ouro. Mussa acrescentou as cidades comerciais de Tombouctou e Gao ao seu império. Em seguida, ordenou a construção de muitos edifícios nessas cidades e em outros lugares. Alguns desses edifícios eram lugares de culto muçulmano, como a grande mesquita de Tombouctou. Ele também apoiou artistas e eruditos, tendo criado uma universidade em Tombouctou durante seu reinado. Algumas das cidades se rebelaram contra os governantes e outras foram atacadas pelos povos vizinhos. Em 1550, o Império do Mali já havia perdido grande parte de seu poderio. O Império do Mali entrou em decadência a partir do final do século XIV, em função das disputas políticas internas e das incursões dos tuaregues, um povo berbere sendo conquistado no século XV pelos Songais, um povo africano até então dominado por Mali. Em 1591, os mouros do sul do Marrocos derrotaram os Songais. Finalmente, a região foi ocupada por tropas da dinastia Saad, que conseguiu ocupar apenas alguns locais, contribuindo assim para a fragmentação do poder na região.
O importante Estado centralizado só existiu novamente a partir de 1712, com o estabelecimento do Império Bambara, que terminou em 1861, algumas décadas antes da ocupação francesa, a partir de 1892. O território foi chamado de Sudão Francês e, posteriormente, de República Sudanesa. Mais tarde, o nome foi trocado para a República do Mali. O Mali conquistou a independência em 1960 e Modibo Keïta, primeiro-ministro durante a Federação do Mali até a sua dissolução, foi eleito o primeiro presidente do país. Um grupo militar tomou o poder em 1968. O líder do grupo era Moussa Traoré, que governou o país durante 23 anos. Traoré proibiu a existência de outros partidos políticos e fez pouco para melhorar a economia do país. Além disso, o Mali sofreu diversas secas, o que acabou empobrecendo ainda mais a população. Em 1991, outro grupo de líderes militares derrubou Traoré. Esse grupo estabeleceu um governo temporário e preparou o país para a democracia. Em 1992, aconteceram eleições livres e Alpha Omar Konaré tornou-se presidente. Ele foi reeleito em 1997 e, após a sua reeleição, Konaré impulsionou reformas políticas e lutou para combater a corrupção. Conflitos entre o governo e rebeldes tuaregues do norte começaram a acontecer na metade dos anos 1990. Em 2002, ele foi substituído por Amadou Toumani Touré, general que liderou um outro golpe de Estado contra os militares e impôs a sua democracia. O Mali vinha sendo um dos países mais estáveis de África no âmbito político e social. Entretanto, em 21 de março de 2012, um golpe militar derrubou o governo do presidente Touré. Os rebeldes aproveitaram a situação e, em abril do mesmo ano, conseguiram ganhar controle da metade norte do país. Foi neste momento que deu-se início da chamada Guerra Civil do Mali, conflito que se estende até os dias atuais. Em junho de 2013, o governo do Mali e os rebeldes tuaregues assinaram um acordo de paz. Foram realizadas eleições e o Mali alcançou certo progresso econômico. Entretanto, a violência no norte do país continuou sendo um problema. Amadou Sanogo e Dioukunda Traoré presidiram o país até as eleições de setembro do mesmo ano. Ibrahim Boubacar Keïta, presidente do Mali desde 2013, e o primeiro-ministro Boubou Cissé foram presos em 18 de agosto de 2020, em um motim organizado por soldados militares. Segundo a imprensa internacional, o golpe militar aconteceu na casa do presidente, que foi levado juntamente com o primeiro-ministro. Eles ficaram sob controle dos soldados e foram levados em um veículo blindado para Kati, a mesma cidade onde teve início o movimento que derrubou o governo malinês em 2012. O destino final de Keïta e Cissé foi um acampamento militar nos arredores da capital Bamako, onde iniciou o golpe de 2020, em meio à pandemia de Covid-19. Desde junho de 2020, o Mali passa por protestos que pedem a saída de Boubacar Keïta. Eleito pela primeira vez em 2013, o presidente se reelegeu em 2018 com apoio da França e aliados ocidentais. A instabilidade no Mali preocupa pelo ressurgimento de facções extremistas islâmicas, sobretudo no norte do país, que já foi considerado um modelo regional de democracia. Jihadistas atacaram bases militares mais de uma vez nos últimos anos, o que aumentou a irritação dos soldados com o governo. Após sua prisão, Boubacar Keïta renunciou ao cargo de presidente e dissolveu o governo e parlamento malinês. Até o momento da gravação deste episódio, a junta militar que realizou o golpe de Estado negociava uma proposta de governo de transição de 3 anos, nas mãos dos militares, com a Comunidade dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO. Os militares também prometeram libertar Boubacar Keïta e Cissé.
O idioma oficial no Mali é o francês. Também é falado no cotidiano as línguas tradicionais regionais, sendo as principais o Bambara, Fulani, Sonrai, Soninke e Dogon. O território do Mali tem extensão territorial de 1.240.192 km², sendo o oitavo maior da África. A população malinesa é estimada em mais de 18 milhões de pessoas, sendo o 21º país mais populoso do continente. A população malinesa é composta principalmente pelas etnias Bambara, Fulani, Volta, Songhai, Dogon, Peule, Bozo e Tuareg. O islamismo é a religião que mais congrega adeptos no país. Na sequência, vêm comunidades menores de adeptos das crenças tradicionais e do cristianismo. A nova moeda no Mali é o eco, adotada em 2020 para substituir o franco CFA da África Ocidental. O país faz fronteira com Mauritânia e Senegal a oeste, Argélia ao norte e a leste, Níger a leste, Burkina Faso a sudeste, Costa do Marfim ao sul e Guiné a sudoeste. O Mali não possui saída para o mar e tem sua porção norte coberta pelo deserto do Saara, a região habitada por tribos nômades tuaregues. O país está localizado na África Ocidental. A capital malinesa é Bamako. O país possui relações exteriores com o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio, a OMC, a Organização das Nações Unidas, a ONU, a União Africana, Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO, entre outras organizações. A agropecuária é responsável por empregar aproximadamente 70% da população do Mali, em especial para o cultivo do algodão, principal produto de exportação nacional. No entanto, a agricultura vem sendo extremamente prejudicada devido ao processo de desertificação no país. Além de algodão, Mali também produz arroz, legumes e milho. O setor industrial é pouco desenvolvido, atuando no segmento têxtil. Os principais recursos naturais com potencial econômico no Mali são o urânio e o ouro. No fim dos anos 1990, o país passou por um rápido crescimento econômico, aliado a um florescimento da democracia e uma relativa estabilidade social. Isso tudo ruiu a partir de 2012. Além dos conflitos e golpes de Estado, o Mali vem sendo castigado nas últimas décadas por secas severas. O país está entre os mais pobres do mundo e é altamente dependente da mineração de ouro e da exportação dos artigos agrícolas. A cozinha malinesa se baseia principalmente na carne de camelo e no peixe de água doce, seco e salgado. O arroz é um prato básico que costuma acompanhar a comida, como por exemplo o arroz maflé com molho de amendoim. Nos últimos tempos, no Mali, ataques terroristas realizados pelas forças rebeldes fundamentalistas islâmicas têm ganhado destaque nos noticiários internacionais. Podemos destacar alguns pontos turísticos do Mali. A grande mesquita de Djenné, situada a 575 km de Bamako, é considerada a maior estrutura de barro existente. Foi construída no século XIII e é considerada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, um dos patrimônios da humanidade. Ela se deteriora cada vez que chove forte e depois das tempestades é refeita da mesma forma primitiva e milenar pelo povo local. Tudo na cidade gira em torno da grande mesquita. As montanhas da Mão de Fátima, em Ombori, ficam no coração do deserto saariano. Os imponentes picos rochosos interrompem a monotonia da paisagem do Saara. A cidade de Mopti é uma concentração de etnias à margem do rio Níger. Os moradores de comunidades ribeirinhas navegam através de embarcações artesanais sobre as águas do rio. Outra dica é fazer o trekking pelos vilarejos do povo Dogon.
Essa etnia, versada em astronomia, teria registrado no século XII as luas de Júpiter e os anéis de Saturno, pelo menos 5 séculos antes dos europeus. Pequenas casas de barro se amontoam sob o abrigo rochoso da famosa escarpa de Bandiagara. Em cidades como Timbuktu, há ainda a arquitetura tradicional da cidade, conservada por séculos de estilo islâmico africano, também patrimônio mundial da Unesco. Aliado à arquitetura, os habitantes da cidade, em respeito aos seus antepassados, costumam guardar em casa livros manuscritos de cerca de 1000 anos, do tempo em que a Universidade de Saint-Coré se instalou na cidade, em 1327. Escritos em árabe, tais documentos abordam todo tipo de conhecimento da época, desde a filosofia à astronomia e medicina. Ao nordeste do país localiza-se o Andhra de Ifoga, um grande complexo maciço de rochas areníticas, rico em restos arqueológicos, em especial desenhos inscritos nas rochas e restos humanos dos habitantes de eras anteriores. O país é internacionalmente reconhecido por ter produzido algumas das principais estrelas da música africana. Uma das teorias sobre o blues diz que o gênero nasceu em Mali. Fato é que nomes consagrados como Salif Keita e Ali Farka Touré, este último, um dos 100 melhores guitarristas de todos os tempos, segundo a revista Rolling Stone, são malineses. Outra grande artista malinesa que podemos citar é Fatoumata Diawara. Filha de malineses, ela nasceu na Costa do Marfim e cresceu em Bamako. Além de ser cantora, Fatoumata também é atriz. Ela é reconhecida mundialmente tanto por suas obras musicais e também pelas interpretações frente às câmeras. Mali também possui grande diversidade em instrumentos musicais, como por exemplo o akontin, o instrumento do qual se originou o banjo. As seleções masculina e feminina de futebol do Mali nunca disputaram uma Copa do Mundo. As mulheres disputaram 7 edições de Copa Africana de Nações e os homens 11. A melhor campanha de Mali na CAN masculina foi em 1972, quando as Águias foram vice-campeãs da competição. Eles também foram vice-campeões do Campeonato das Nações Africanas, que reúne apenas jogadores que atuam no continente africano, no ano de 2016. A seleção masculina é tricampeã da extinta Copa Amílcar Cabral, nos anos de 1989, 1997 e 2007. Já a equipe nacional feminina foi campeã do Torneio das 5 Nações em 2007. Elas também ficaram na 4ª colocação da CAN feminina em 2018 e dos Jogos Pan-Africanos em 2003. A Malian Première Division é o principal torneio do futebol masculino. Apenas 3 clubes conquistaram a competição: o Djoliba, o Stade Malien e o Real Bamako. O Djoliba é o maior vencedor, com 22 conquistas. Em seguida vem o Stade Malien com 21 e o Real Bamako com 6. Stade Malien, na temporada 1964 e 1965, e o Real Bamako, em 1966, chegaram ao vice-campeonato da Liga dos Campeões da Confederação Africana de Futebol, a CAF. O Stade Malien, em 2009, foi o campeão da Taça da Confederação da CAF. Em 2012, o Djoliba chegou ao vice-campeonato do torneio. Os torneios nacionais de futebol feminino no Mali começaram a ser disputados a partir de 2016. O país ainda se estrutura para uma melhor experiência, competitividade e formação de atletas do futebol feminino. Salif Keita foi eleito pela revista France Football em 1970 o jogador africano do ano. Frédéric Kanouté
foi eleito pela CAF o futebolista africano do ano em 2007. Esse foi o episódio do Mama África FC Continente sobre o Mali. Nos acompanhe nas redes sociais, deixe seu feedback por lá e também suas sugestões. Siga a gente no @pontalanca no Twitter, curta nossa página no Facebook, siga o nosso perfil no Instagram, confira os textos na nossa página do Medium e também ouça este e outros podcasts da casa, nos agregadores Spotify, Anchor, Google Podcasts, Deezer, entre outros. É só buscar por Ponta de Lança Podcasts, que provavelmente você vai nos encontrar. Em nome de toda a galera do PDL, eu, Rubens Guilherme Santos, agradeço pela sua companhia neste episódio do Mama África FC Continente. E não se esqueça de que Ponta de Lança é #paixão por ousar. Até mais.